Atenção! No vídeo a seguir você verá um relato nu e cru de como a vida de um homem se tornou uma tragédia após ele se envolver romanticamente com uma pessoa errada. Se você tem coração fraco para fortes impactos emocionais, sugerimos que você não assista a esse vídeo. Mas, se você tem garra e quer conhecer a cruel realidade que se esconde por trás de alguns relacionamentos, continue acompanhando o vídeo. O autor deste relato se intitulou como Conde de Monte Cristo. No decorrer do vídeo você vai entender melhor por que ele escolheu esse apelido. Mas por ora, basta dizer que ele se identifica muito com as situações a que esse personagem enfrentou. Antes de continuarmos, já deixe o seu like, pois isso nos estimula a trazermos cada vez mais conteúdo de qualidade para você. Aproveite também e já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar sempre por dentro de tudo. Mais um aviso antes de continuarmos. Este é um relato completo feito pelo rapaz, onde ele conta tudo, desde como conheceu a pessoa e os desdobramentos que o relacionamento tomou conforme eles conviviam e o tempo passava. Talvez você mesmo tenha passado por algo semelhante, ou por algumas situações parecidas com as descritas ou conheça alguém que passou por isso. Este relato serve também para você abrir os olhos e enxergar o que pode vir a acontecer caso alguns dos sinais comportamentais descritos neste relato estiverem sido vivenciados por você neste exato momento, em seu relacionamento atual. Devido ao tamanho deste relato mega completo, ele está dividido em 3 partes. Agora você está ouvindo a parte 1 do relato. Vamos lá! Parte 1, o início. Irei lhes começar a relatar aqui como foi o meu relacionamento de quase 6 anos, no qual estava totalmente submerso na Matrix e pude sentir na própria pele todos os seus efeitos nefastos e maléficos que causam a ruína financeira, pessoal, psicológica e física na vida de um homem. Bom, em 2001 eu era um típico blue pill, romântico, em busca da mulher ideal, sonhava em ter um amor para a vida toda. E também era muito baladeiro, priorizava praticamente com exclusividade festas, viagens, amigos em detrimento aos estudos e trabalho, para desespero de meu honrado pai que vivia me dando conselhos, broncas sobre esse meu comportamento débil e fútil e eu nem lhe dava ouvidos. Lhe dizia que eu tinha que curtir a vida, pois eu era novo ainda. Seguia tendências, como todo blue pill que se preze, tudo com o objetivo final de sempre pegar a mulher. Para vocês terem uma ideia, naquela época o forró universitário era a grande febre do momento. Aqui em São Paulo, inclusive, no bairro de Pinheiros, era o grande reduto desse estilo musical, mais precisamente em maior concentração na Avenida Cardel Arco Verde. E eu, para me sair bem nessas baladas e pegar mulher, comecei a fazer, pasmem, aulas de forró universitário. Ao final desse ano, estava mais uma vez, como em todos os anos anteriores, programado com meu primo a nossa costumeira viagem de fim de ano que sempre fazíamos para o interior de MG. Era um sábado, mais precisamente dia 1 grau de dezembro, voltava eu da minha aula de forró e passei na casa de um amigo meu, Vicente, nome fictício. Chegando lá, ele estava no portão junto com uma garota. O cumprimentei e ele me apresentou se chamava Lívia, nome fictício, era sua nova namorada. Eu havia passado lá na intenção de marcarmos alguma balada, mas vi que ele já estava amarrado. Mesmo assim eu toquei no assunto, e ele me falou que poderíamos ir sim, ele a levaria junto com ele. Lívia se manifestou e disse que chamaria uma amiga dela para ir junto, uma tal de Aline, nome fictício, para irem assim 2 casais e eu não ficar segurando vela. Ela iria ligar para ela e chamar. Ok, achei interessante, combinamos às 21 horas. Já com a Aline confirmando presença para Lívia. Assim feito, conforme combinamos, voltei lá no horário combinado, a Aline já havia chegado e fomos apresentados um ao outro. Ela é loira, branca, beleza mediana, e uns 1,55 m de altura, tinha 22 anos na época. Fomos para o barzinho, nós 4, em seguida. Lá chegamos, conversamos bastante, bebemos, bem animados. E, conversa vai, conversa vem, acabei ficando com a Aline. Em seguida, fui deixar o Vicente e a Lívia na casa dele e em seguida iria arrumar para deixar a Aline na casa dela. Mas, como eram ainda um pouco mais de meia-noite, a convidei para irmos para alguma balada, esticar a noite. Ela topou e fomos para um forró. Ficamos lá até às 5 da manhã e embora tivéssemos ido em uma balada dançante, ficamos a noite toda sentados, bebendo e nos beijando o tempo inteiro,
nos conhecendo melhor. A esta altura estava completamente apaixonado por ela, amor à primeira vista, nossos gostos, ideias e pensamentos eram muito parecidos, batia tudo. Dia seguinte, domingo, nos ligamos e ficamos com todo aquele papo meloso, cheio de declarações um para o outro por vários minutos, mas não saímos. No dia seguinte nos falamos e combinei de buscá-la no serviço para ficarmos juntos. E assim se seguiu, durante a semana, sempre eu indo todos os dias ia. No sábado fez uma semana que nos conhecíamos e eu não pensei duas vezes em oficializar nosso namoro e comprei um par de alianças prateadas de compromisso. À noite, fomos a um barzinho e lá me declarei para ela, disse que a amava e ela retribuiu. Em seguida, a pedi em namoro e coloquei a aliança no seu dedo, posteriormente ela colocando no meu. Domingo, marcamos de ir ao forró e ela me pediu para que uma amiga dela, a Karina, nome fictício, fosse conosco. Fomos nós três, chegamos lá eu parei o carro e rumamos para o role. Lá fora, em frente à balada, paramos em um boteco para fazer um esquenta quando surgem dois caras que abordam a Karina. Ela se afasta, começa a conversar com eles e em seguida a Karina chama a Aline lá. Ela me pede licença e vai. Eu fiquei observando e pela reação deles dois e delas já ganhei qual que era a parada ali. Eram esquemas antigos em comum toda vez que elas iam para lá e eu ali estava quebrando provavelmente o da Aline. Dito e feito. Quando ela voltou, lhe coloquei na parede, ela negou de início, mas depois confirmou o que eu já tinha forte suspeita, mas dizendo que não rolava mais nada e eu acabei acreditando. Enquanto isso, a Karina ficou com o outro cara. Discutimos, mas em seguida ficamos de boa e entramos na balada. Dançamos um pouco e voltamos para a mesa, no qual ficamos só de amasso e beijo. Nisso rolou um clima e lhe sugeri sairmos dali para um motel. Ela foi conversar com a Karina que não se opôs, pois iria voltar com o seu paquera. Saímos do recinto e rumamos ao motel. Iríamos ter a nossa primeira transa. No dia seguinte, domingo, eu como bom blue pill romântico, lhe enviei um buquê de rosas por conta da noite que tivemos. E à noite nos vimos de novo, e fomos novamente para o motel. Ou seja, ela começava ali o seu chá de buceta. E assim se seguiu, todos os dias nos víamos, nos ligávamos, era maços e sexo o tempo inteiro. Estávamos um grude total. Nem precisa dizer que a essa altura já tinha cancelado a viagem que faria para MG com meu primo e amigos, pois agora eu era um homem comprometido. No final de ano, um antigo amigo do meu pai o convidou para passar as festas de fim de ano no apartamento dele no Guarujá, pois ele iria para o interior de São Paulo e lá ficaria. Vazio. Meu pai não quis e como eu o conhecia também, perguntei se não poderia ir com a minha namorada. Ele disse que sim na mesma hora e então combinamos todos os detalhes posteriormente. Mais tarde, quando fui buscar a Aline no serviço dela, lhe contei a novidade. Ela adorou, dizendo que a empresa dela iria parar dia 23/12 e só voltaria a trabalhar novamente dia 02/01. Quer dizer, caiu como uma luva para nós dois. Combinamos todos os detalhes para irmos dia 24/12 bem cedo. Mas antes disso, houve uma confraternização da empresa dela num local perto aqui de casa, que tem uma quadra de futebol, churrasqueira etc. Ela me informou que iria na festa e aquele dia ela me disse que assim que acabasse ela me ligaria para mim buscá-la. Eu, bobão, perguntei a ela se eu não poderia ir para acompanhá-la, mas ela não quis de jeito nenhum, disse que só podia ir quem era da empresa e isso confesso que já me deixou com a pulga atrás da orelha. Um tempo depois eu descobri que era mentira, que podia ir qualquer um e que muitos lá levaram seus pares. Ou seja, havia algum interesse ali dela, em algum cara e eu iria atrapalhar isso. Mas, enfim, ela me ligou mais tarde, por volta de umas 22 horas e fui buscá-la. Nesse dia apenas ficamos juntos um pouco e a levei para a casa dela. No dia seguinte fomos viajar para a praia e fui buscar ela para irmos. Chegando lá, ela me pediu para descer do carro porque a mãe dela queria me conhecer. Fomos apresentados, a mãe dela se chama Luísa, nome fictício, e aí a Aline perguntou para ela se agora, depois de me conhecer, ela deixaria viajar comigo. A mãe ficou meio pensativa, mas acabou concordando. Passamos no mercado, fizemos uma boa compra e fomos para a praia passar 10 dias juntos, estávamos encarando essa viagem como uma lua de mel. Chegamos lá,
por volta de umas 11 horas da manhã, e peguei a chave na portaria. Subimos, guardamos as coisas e fomos logo transar. Naquele momento, pela primeira vez na minha vida, transei sem camisinha. É uma sensação indescritível, aquele contato no pelo, uma delícia. No auge da minha empolgação, ao final da transa, abraçadinhos, declarei mais uma vez a ela, falando do meu amor, e tirei a sua aliança que estava na sua mão direita e pus na sua mão esquerda, fazendo ela o mesmo comigo, nos colocando um para o outro como marido e mulher. Durante esses 10 dias que ficamos no Guarujá, ficamos mais dentro do apartamento trepando do que na praia. Se fomos umas 3 vezes foi muito. Ou seja, tome chá de buceta concentrado. Uns dias depois ela começou a ter sintomas de gravidez. Eu, cabação que era, fiquei desesperado, comecei a fazer todas as vontades dela e compramos o teste de gravidez. Obviamente que não deu nada, mas ali eu já vi as primeiras faces dela, teatralidade e dissimulação. Chegou o ano novo, fomos na praia ver a virada e a queima de fogos. Ao nosso lado havia um casal de velhinhos abraçados e ela os viu e me disse que queria que fossemos iguais a eles, ficássemos juntos para sempre. Fizemos esse pacto ali então, com todas as juras de amor. Voltamos de viagem, já era 2002 e continuamos na mesma, todos os dias nos vendo, ainda mais que eram férias da minha faculdade. No mês seguinte, se não me engano, ela foi mandada embora da empresa que trabalhava como recepcionista. Ela me disse que era corte, mas desconfio que ela se envolveu em uma das inúmeras fofocas e leva e traz que ela me contava que acontecia por lá. Numa de nossas rotineiras saídas, perguntei sobre seu pai. Ela me disse que estava brigada com ele há muitos anos, não se falavam. E eu nunca cheguei a vê-lo no tempo todo que eu estive com ela. Por outro lado, foi percebendo que ela era muito ignorante, tinha mania de perseguição, achava que o mundo estava contra ela, vivia se fazendo de vítima, nunca aceitava seus erros. Por conta disso, nesse tempo todo que estivemos juntos, era comum ela estar brigada com a mãe, irmão, avó, tios. Ou seja, por aí já podia se prever que ela não era flor que se cheire. Mas não na cabeça de um blue pill apaixonado. Minha faculdade voltou e, como estávamos acostumados a nos ver todos os dias, ela ia comigo até a facul, ficávamos juntos um pouco antes de eu entrar e depois ela pegava o ônibus e ia para casa dela. Tudo muito lindo e maravilhoso, um conto de fadas. Depois de um certo tempo, ela conseguiu um emprego, iria trabalhar num consultório com uma médica, seria a secretária dela. Por conta disso, não podíamos mais nos ver todos os dias e passou a ser só aos fins de semana. Mas todos os dias nos falávamos várias vezes ao dia, sempre em tom meloso e apaixonado. Durante aquele ano, minha prima Valéria, nome fictício, me chamou para irmos para a casa do namorado dela para comermos uma pizza, assistir os filmes, conversar todo mundo. Eu já conhecia o namorado da minha prima, o Thomas, nome fictício, sempre conversávamos sobre futebol e ele era um cara gente fina e de bastante vivência. Me contou certa vez que já foi casado e que foi traído e que após isso sua visão sobre as mulheres nunca mais foi a mesma, que namorava a minha prima, mas sem aquele apego de antigamente, não criava expectativas. Pois bem, estávamos lá na sala e o celular da Aline começou a tocar. Percebi que ela ficou um pouco constrangida, mas atendeu, falou rápido e desligou em seguida. Dias depois, o Thomas, em uma de nossas conversas, me citou esse fato e me disse que o comportamento dela naquele momento do celular foi bastante estranho. Me disse para eu ficar esperto com ela, porque ele via nela uma espertinha VADI a baladeira. Eu disse a ele que não, ela era gente boa e tal. Ele me respondeu que eu estava apaixonado e não iria enxergar isso. Me desejou boa sorte. Esqueci de mencionar para vocês um detalhe. Ela morava numa periferia barra pesada aqui de São Paulo, e a casa dela era um semi-muquifo. Ou seja, eu por ser de classe média, bom padrão de vida, podia ser interesse dela em fazer com que eu a tirasse daquele lugar. Acho que esse foi o raciocínio do Thomas e mal sabia ele que anos depois se confirmariam suas suspeitas. A essa altura ela já frequentava minha casa, dormia comigo lá todos os fins de semana. Ela vivia reclamando da minha mãe, sendo que ela não fazia nada que justificasse suas reclamações. Era a mania de perseguição dela.
Ela era completamente retardada ou se fazia, porque não era possível as interpretações que ela fazia do que as pessoas falavam com ela. Às vezes reclamavam de alguma coisa pessoal, nada a ver com a Aline e ela achava que era com ela. Em suma, uma louca histérica demente. Teve um dia, numa sexta-feira que ela me pediu para deixá-la na casa da amiga, a Karina, a mesma que tinha ido no forró conosco aquela vez. Me disse que ia dormir por lá para colocar as fofocas em dia. A deixei lá e fui para casa. Mais tarde liguei para ela e ela não atendia. Depois percebi que ela tinha desligado o celular. Fiquei puto e fui lá na casa da amiga em que ela estava. Cheguei lá, toquei a campainha milhares de vezes e vi que não tinha ninguém. Ou seja, ela havia mentido e tinha saído não sei para onde com a amiga. Voltei para minha casa, e no dia seguinte, assim que acordei para trabalhar eu passei por lá antes. Chegando, eu comecei a discutir com ela, que ela havia mentido para mim e tal. Nós saímos e começamos a conversar dentro do carro. Ela bateu o pé que estava assim na casa da amiga na noite passada. Só que quando eu disse que eu tinha ido lá à noite e vi que não tinha ninguém, ela mudou o semblante, começou a chorar, falando que eu não acreditava nela. Eu insisti, bati o pé mesmo assim e ela me disse que tinha ido com a amiga e mãe dela ao bingo. Não acreditei muito, mas acabei relevando isso e fomos em frente. No dia dos namorados daquele ano, quis fazer uma surpresa a ela e paguei uma diária em um motel caríssimo aqui em São Paulo. Ela gostou da ideia, fomos para lá, levamos uns lanches para comermos. Chegando lá, começamos o sexo, estava bom e tal. De repente, de forma estranha, ela pede para parar pois, segundo ela, estava sentindo dores, não estava passando bem. Daí em diante ela ficou deitada, dormimos um pouco, comemos depois, mas não rolou mais nada. Ainda tentei depois, mas ela não quis. Ou seja, foi uma frustração esse dia. E assim foi indo ano adentro, fins de semana em casa, sexo garantido. De vez em quando um passeio básico. Mas ficávamos mais tempo no meu quarto, em casa. Virada de ano ficamos em São Paulo mesmo, meus pais fizeram um churrasco e foi bem legal. Chegamos a 2003 e continuava na mesma nosso namoro. Percebi que todas as amigas delas eram ou foram VAD e as baladeiras ou estavam envolvidas com cafas marginais. E, é aquela história, me diga com quem tu andas que direi quem você é. No transcorrer desse ano, não me lembro de nada relevante que possa lembrar. Ela continuava no seu emprego, eu estava no meu terceiro ano de faculdade. O que era sempre constante eram as brigas dela com a mãe e ou a avó. Sempre rolava essas brigas e ela me ligava, se vitimizando, lógico, me contando tudo. No final daquele ano fomos para um hotel fazenda no interior de São Paulo. Ficamos lá por uma semana, mais ou menos, e foi muito bacana, não posso negar, cheio de amor e sexo gostoso. Em 2004, era meu último ano de faculdade. Naquela altura, estávamos com 3 anos de namoro. Ela ganhou um cachorro da minha mãe e deu o nome dele de Benny, nome fictício. Ela sempre foi apaixonada por cães e por conta disso tratava o Benny como um filho, uma criança. Gastava parte de seu salário com rações, brinquedos e demais futilidades com ele. Me fazia ir em pet shops com ela para isso. A esta altura eu havia engordado bastante. No começo do namoro, eu estava com 92 kg. 3 anos depois tinha engordado mais de 20 kg. Uma vergonha, comodismo e relaxo imensos. Bom, comecei a fazer dieta e academia. Perdi uns 15 kg, fiquei magrinho de novo. Ela vivia me dizendo que sempre gostou de caras gordinhos, não ligava para isso. Mas, pelo que pude ver de seus namorados anteriores, nenhum deles era gordo, pelo contrário. Acho que ela me dizia isso para eu engordar, ficar feio e não chamar a atenção de nenhuma outra garota. Outra face descoberta dela, o egoísmo e a falsidade. Bom, comecei a fazer estágio em uma escola particular. Tinha uma estagiária, a Gisele, junto comigo e começamos a criar afinidades. Logo, fiquei afim dela e passei a ter um comportamento mais frio com a Aline. Ela percebeu isso, me pôs na parede um dia dizendo que desde que eu comecei a fazer o estágio tinha mudado o comportamento e eu lhe disse que se ela quisesse podíamos terminar o namoro ali, se eu não estava agradando.
Ela começou a chorar copiosamente e eu fiquei com dó e não quis terminar. Mas com relação a Gisele, não rolou nada. Ao fim daquele ano eu estava bem mais apaixonado pela Aline e comecei a pensar seriamente em nos casarmos. Então, para levar isso adiante eu precisava de um emprego que me desse uma segurança legal. Foi então que eu resolvi montar uma loja com algumas economias que eu tinha, mais uma força que meu pai me deu também. Antes, fomos passar o final de ano novamente no hotel fazenda do ano anterior, só que dessa vez com uma novidade insólita. Ela bateu o pé e levou o Beni junto. Nem preciso dizer que foi uma merda, pois atrapalhou muitas vezes eu de transar com ela, tive que dividir a atenção dela com ele, fora que ela me pedia para passear com ele de manhã e o monte de pelos que ele soltava. Discutimos algumas vezes. Uma bosta. Mas mesmo assim estava empolgado com o ano de 2005 que viria, à frente de meu próprio negócio, vislumbrando com isso me casar com o grande amor da minha vida. Mal sabia que seria o começo do grande inferno e ruína que se tornaria a minha vida a partir daquele ano. Bem pessoal, chegamos ao final da primeira parte deste relato. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo e de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para estar sempre por dentro de nossos próximos vídeos. Nos conte nos comentários o que você achou deste relato até aqui. Esta primeira parte até que foi bem light, não acha? Mas fique ligado. Veja na descrição deste vídeo o link para as partes 2 e 3. Garantimos que vem coisa muito pesada pela frente. Você vai ficar chocado com tudo que o Conde teve que passar neste relacionamento. Por ora, vamos ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima. Valeu!